Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre functions no SQL. Se você quiser aprender, fica comigo até o final e já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para sempre ser avisado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana de SQL, Python, JavaScript, HTML, CSS, ciência de dados, enfim. Tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você vai querer aproveitar. Então é isso e vamos começar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre functions. O que é uma function? Como é que a gente utiliza uma function na prática, através de exemplos. Então você vai aprender isso aqui hoje comigo. Mas antes, se você quiser se aprofundar ainda mais na linguagem SQL, aprender mais sobre os bancos de dados, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgre, se você quiser aprender mais sobre modelagem de bancos de dados, projetos de integração do SQL com Excel, Power BI, Python, enfim. Aqui na descrição, no primeiro link, você encontra mais informações sobre o nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Vale a pena você dar uma olhada. Então, clica no primeiro link para você saber mais informações. Já no segundo link também tem uma outra coisa que pode ser legal para você, que é o nosso mini curso gratuito básico de SQL. Então fica de presente aí para você continuar estudando aqui com a gente depois de assistir esse vídeo. Aproveita esse mini curso também que vai te ajudar bastante. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando sobre functions no MySQL. Functions são usadas em várias linguagens de programação. No SQL não seria diferente. Aqui eu vou usar o MySQL, que é um programa de banco de dados específico, mas a ideia sobre functions funciona em qualquer lugar. Então vamos começar entendendo o que é uma function. Uma function, ou função, traduzindo para o português, é um conjunto de códigos ou cálculos que você pode salvar dentro do seu banco de dados e toda vez que você precisar utilizar esse conjunto de códigos ou esses cálculos, você pode chamar essa função e ela vai fazer um cálculo ali para você. Ou ela vai executar aqueles códigos para você. Então você não precisa, né? Se você tem uma determinada tarefa que você precisa fazer, um cálculo que você precisa fazer de forma recorrente, em vez de você ficar criando toda vez esse código do zero, você pode criá-lo uma vez e depois você reaproveita esse código. Essa é a ideia por trás das functions. E como é que a gente utiliza na prática, né? Como é que é a sintaxe? A sintaxe da function ela é bem específica. A gente sempre começa com o delimiter, que é uma forma da gente mudar o delimitador que indica o final de uma instrução SQL. Então você deve lembrar que os códigos em SQL eles terminam com um ponto e vírgula. Então, por exemplo, eu tenho um código aqui select para selecionar os dados de uma determinada tabela e ao final dessa linha eu coloco um ponto e vírgula. Por que eu faço isso? Para que o SQL entenda que o meu código começa aqui e vai até aqui. Só que numa function eu tenho uma sequência de códigos, uma sequência de linhas como essa, várias dessas aqui, então posso ter uma série dessas linhas, e eu não posso executar a minha function e ela só vir até aqui. Ela precisa vir até aqui. Só que para isso eu preciso mudar esse delimitador, que ele reconhece ali como o final do meu código, e é por isso que a gente utiliza esse delimiter, que você vai entender na prática como é que funciona. Então a gente usa o delimiter para trocar o delimitador que identifica o final do código, e depois eu uso o delimiter novamente para poder mudar de volta para o ponto e vírgula. Depois do delimiter eu começo a criação da minha function com o create function, logo em seguida o nome da função. Esse nome ele tem que respeitar algumas regras básicas, então, por exemplo, eu não posso colocar espaços. Se eu quiser usar mais de uma palavra, eu preciso que essas palavras sejam separadas, por exemplo, por um underline, ou eu coloco tudo junto e a segunda palavra eu coloco com essa primeira letra em maiúscula. Então é importante que não tenha espaços e, além disso, que também não tenha acentos, caracteres especiais, para não ter nenhum problema. Então esse vai ser o nome da função e logo em seguida os parâmetros que essa função vai receber. Então toda função ela precisa de parâmetros, de valores para poder funcionar. A gente vai entender melhor o que são esses parâmetros, mas é basicamente eu dizer para ele, olha, você vai fazer um determinado cálculo. Para você fazer esse cálculo, você vai precisar de algumas informações. As informações são essas aqui, ó, o parâmetro 1 e o parâmetro 2. São valores que eu vou passar para a minha função. Esses parâmetros vão ter um tipo,
Então, por exemplo, pode ser um tipo inteiro, decimal, um tipo de texto, de data. Então, esses valores vão ter tipos. Depois, eu digo qual que é o retorno dessa function, o tipo de retorno dessa function. Uma function sempre retorna um resultado. Esse resultado pode ser um resultado em texto, em número, em data. Então, vou ter que especificar o tipo aqui. E logo em seguida, eu uso essa palavra-chave deterministic. Tá? Depois, eu começo com o begin. Né? Eu começo ali utilizando o begin. Logo em seguida, todos os códigos que eu vou colocar ali dentro, e aí aqui não tem nenhum tipo de restrição. Depois, qual que vai ser a minha expressão de retorno? Então, return uma determinada expressão. Depois eu termino aquela instrução toda. Então, lembra que eu comecei com o meu delimitador sendo alterado? Então, eu vou colocar que o delimiter ele é esse cifrão e ele vai até aqui. Tá? Ele termina aqui, end, aqui, e depois eu coloco esse delimiter, ponto e vírgula, para voltar com ponto e vírgula. Legal? E aí eu vou usar a minha function dentro de uma consulta SQL. Então, dentro de um select, dentro de um where, dentro de um having. E aí eu vou usar dessa forma aqui, ó, select, o nome da função, para a gente poder ter aquele retorno, né? Beleza, agora vamos tentar entender o seguinte, tá? A gente falou sobre function, né? Uma function ela é um conjunto de códigos que vão executar um cálculo ou alguma coisa ali dentro do meu banco de dados, que eu posso armazenar esse código e executá-lo toda vez que eu precisar. Mas, na prática, como é que funciona, né? Functions, elas já existem dentro do SQL. E functions são funções que permitem a gente fazer algum cálculo de forma mais fácil. E você conhece alguns exemplos de functions que já existem e que já vêm dentro do SQL. Então, por exemplo, se você quiser pegar os dados de uma determinada tabela, então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu tenho uma tabela que se chama clientes, tá? Ali no meu banco de dados. Só como exemplo aqui para a gente entender. Então, eu tenho essa tabela aqui, e essa tabela tem várias informações, dentre elas o nome dos clientes. Se eu quisesse, por exemplo, pegar esses nomes aqui e colocar em letra maiúscula, eu já tenho uma função que me permite fazer isso. Qual que é o nome dessa função? É a função upper. Então, eu posso usar essa função e ela me pede um parâmetro, ou seja, um argumento, que no caso é o nome. E aí, se eu executo este código, ele vai me gerar como resultado exatamente o quê? Aquela coluna, agora com as letras maiúsculas. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma contagem das informações daquela coluna, eu posso usar um count, que é um outro exemplo de função. Se eu agora fizer um count em cima da minha coluna de nome, eu tenho lá que eu tenho um total de 100 clientes. Então, count, upper, dentre outras funções no SQL, elas são exatamente essas functions. Só que elas são functions que já estão prontas e que eu não preciso criar do zero toda vez que eu preciso, né? Eu não preciso criar a função count para fazer contagem. Já existe uma. Eu não preciso criar uma função que coloca as letras da minha palavra em maiúscula, porque já existe uma. Então tem uma série de functions. São functions que trabalham com números, com textos, com datas. Então tem uma function que me permite arredondar valores, que é a função round. Eu tenho uma function que me permite extrair textos dentro de um texto maior, né? Eu quero alguns caracteres dentro de um texto, a função mid. Então já existem funções prontas. Só que o que acontece quando eu preciso de uma função que não existe? Pode acontecer. Eu faço um trabalho muito específico e eu quero uma função que faça uma coisa que não existe nenhuma dentro do SQL que me permita fazer aquilo. Aí é que eu vou criar a function. E aí como é que funciona? Usando essa forma aqui. Vamos fazer alguns exemplos para entender na prática situações possíveis onde eu poderia criar functions. Então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Ó. Exemplo 1. Crie uma function que calcule automaticamente o faturamento de uma venda. Essa function recebe valores de preço e de quantidade e retorna o faturamento, que é um valor decimal, que será a multiplicação entre esses dois valores, preço e quantidade. Não existe uma função pronta no SQL que me permite fazer esse cálculo de faturamento. Então, o que eu posso fazer é criar essa função se é algo que eu preciso fazer recorrentemente. Então, se eu sou do setor de vendas, setor de compras, ou seja lá qual for o setor, em que eu preciso constantemente fazer esse cálculo de faturamento, de receita, que é o preço vezes a quantidade,
eu posso já criar uma function chamada cálculo faturamento, cálculo receita, e usar toda vez que eu precisar. É isso que eu vou fazer aqui. Então vamos lá? Começando aqui usando o nosso delimiter, para a gente fazer uma mudança ali do delimitador. E aí, para não esquecer, eu já coloco o meu AND para finalizar e também um outro delimiter para mudar ali o cifrão para ponto e vírgula novamente. Agora eu vou criar a minha função, que vai se chamar createFunction. E aí, por exemplo, eu posso colocar calcula faturamento. Esse vai ser o nome da minha function. Posso botar o nome que eu quiser. E essa function vai receber dois argumentos. Quais são eles? Vai ser o argumento preço, que vai ser decimal. Esse vai ser o tipo de dado do meu argumento preço. Ele vai ter até 10 dígitos e duas casas decimais. E ele também vai pedir, né, um argumento, um parâmetro quantidade, que vai ser do tipo inteiro. Essa minha function, ela vai ter dois parâmetros, dois argumentos. A função count, por exemplo, é uma função que tem um argumento, é o nome, que é do tipo texto, do tipo varchar, né? E aí eu vou colocar os argumentos ali que fizerem sentido para a minha função. No caso aqui é a minha, que é uma função que calcula faturamento, vai ser o preço e a quantidade. Agora eu vou ter que dizer qual vai ser o retorno dessa function. Ela vai me retornar um valor que é de que tipo? É do tipo data? Não. É do tipo texto? Não. É do tipo inteiro? Não, porque é um cálculo de receita, ele tem casas decimais. Então ele vai ser um decimal. Vai ser um decimal, que também aceita até 10 dígitos e duas casas decimais. Deterministic. E agora eu vou começar a minha function, que vai começar ali com begin. Deixa eu só fechar essa janela aqui para ficar melhor a visualização. Begin. E aí, no meu caso aqui, essa function vai ser bem simples. Vou começar aqui fazendo um exemplo bem simples. E o cálculo, o código que eu vou criar ali dentro é simplesmente uma multiplicação entre preço e quantidade. E aí eu já posso ir direto para o return. Return preço vezes a minha quantidade. Quantidade, ponto e vírgula. Pronto, essa vai ser a minha function. Posso executar essa minha function, selecionei, executei. Ele já criou aqui embaixo. Para eu visualizar a minha function aqui no banco de dados, eu posso chegar aqui, ó, nesse esquemas, clicar aqui nessa setinha. Aqui nessa pastinha functions vai aparecer calcula faturamento. Como é que eu utilizo agora? Eu posso usar um select. Select calcula faturamento e eu vou passar ali aqui informações, né? Eu vou passar a informação de preço, pode ser, por exemplo, 100, vírgula a quantidade, que vai ser, por exemplo, 10. Então, eu vendi 10 unidades de um produto a R$100. Ponto e vírgula para fechar, vai ser um cálculo simples. Selecionei, executei, e aí está lá, o meu resultado vai ser 1.000, que é simplesmente o preço vezes a quantidade. Então está lá, esse foi um exemplo simples aí de uma function. Eu tenho uma tabela aqui no meu banco de dados chamada pedidos. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Select asterisco from pedidos. Vou selecionar, vou executar. Essa tabela ela tem informações de preço e de quantidade vendida. Eu poderia usar essa function aqui para fazer um cálculo no meu banco de dados, para fazer uma coisa um pouquinho mais prática, né? E aí, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu quero calcular qual que é o faturamento de cada uma dessas linhas aqui, né? De cada uma dessas vendas. Então, como é que eu posso fazer isso? Simplesmente multiplicando a quantidade vendida pelo preço unitário. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficaria, né? Select, vou dar um Enter para poder identar o meu código. E aí, eu vou colocar ali que eu quero visualizar o ID do meu pedido, a data da venda, quero visualizar também a quantidade vendida, o preço unitário e, por fim, eu quero calcular o faturamento. E aí ele vai pedir dois argumentos. O primeiro dos argumentos é o quê? É o preço. O preço eu tenho. É o preço
unitário, vírgula, o segundo argumento é a quantidade vendida, QTD vendida. Ok? From a minha tabela de pedidos. Para o meu retorno não ficar uma coisa muito absurda, né? Aqui se calcula a quantidade vendida, eu vou botar aqui um alias, né? Então, as, por exemplo, faturamento. Faturamento da venda. Vou selecionar esse código, vou executar, e aí está lá, meu resultado. Eu tenho a minha venda, tenho aqui a minha venda, a quantidade vendida e o preço. Então, a quantidade de 1 vezes 350, 350. Quantidade de 1 vezes 1.800, 1.800. Vamos pegar ali alguma quantidade que seja diferente de 1. Né? Aparentemente não tenho nenhuma, mas se eu tivesse ali, eu simplesmente faria a multiplicação entre os dois e teria ali como resultado a minha receita. Tudo bem? Então, esse aqui é um primeiro exemplo de function que vai calcular esse faturamento. E aí fica muito mais fácil e até mais intuitivo também para quem pegar esse meu código, vai ver uma coisa chamada calcula faturamento, ele vai entender ali que eu estou fazendo um cálculo de faturamento dentro do meu código. Então esse foi um primeiro exemplo aí para a gente poder entender function na prática. Vamos ver um segundo exemplo agora. Esse aqui é até mais específico, né? Mais legal também, que é o seguinte. Crie uma function que remove acentos de um texto. Então a gente já falou que o nome de uma function ele não pode ter acentos, caracteres especiais e assim vai. E de forma geral, usar acentos, caracteres especiais em códigos é um problema. Em alguns momentos vai dar um erro, às vezes ele vai deixar eu colocar um caractere especial e vai dar um erro mais na frente. Então, sempre que possível, evite usar nomes, palavras com acentos e assim vai. Quando aquele texto está entre aspas, né, quando aquele nome está entre aspas, o SQL entende como texto, então não necessariamente é um problema, mas sempre que a gente puder evitar é bom. E aí imagina que eu queira criar uma function que remove acentos de um texto. E aí, por exemplo, esse texto dentro do meu banco de dados tem lá, sei lá, André, tem a Júlia, dentre outros nomes, né? Dentre outros nomes ali. E aí vamos supor que eu queira criar uma function que remove esses acentos, né? E e U. Acento agudo do E, tira esse acento. Acento no U, tira esse acento. Não existe também uma function, uma função pronta que permite a gente criar isso. E a gente precisa criar do zero. Como é que vai ficar então? Vamos lá. Delimiter. Vou já configurar o meu delimitador. Depois eu vou trocar de volta para o ponto e vírgula. Para não esquecer, eu vou colocar o end aqui no meu delimitador. Eu vou começar criando a minha function aqui. Create function, que vai se chamar remove acentos. E essa function ela vai receber uma única informação, que vai ser o meu texto. E esse texto vai ser do tipo varchar. Pode aceitar ali até 100 caracteres. Legal. O retorno dessa function, ela também vai ser um varchar, né? Eu vou receber um nome, por exemplo, André com acento, e essa function vai me retornar também um texto, André sem acento. Então, o meu retorno vai ser um varchar também, deterministic. Begin. O que eu vou ter que fazer aqui agora, né? Como é que a gente resolve na prática esse problema, né? Eu tenho aqui um texto, André, e aí eu quero tirar esse acento, né? Como é que eu faço? Na verdade, eu não vou tirar o acento, né? Não vou remover, eu vou falar assim, aí pega esse acento aqui e apaga. Não. O que eu vou fazer simplesmente é substituir. Toda vez que eu encontrar um E com acento, eu substituo esse E por um E sem acento. E eu vou usar essa lógica para todos os caracteres especiais. Então, achou um A com acento, substitui por um A sem acento. Achou um E com acento, substitui por um E sem acento. Achou um C, um cedilha, substitui por um C normal. Essa vai ser a ideia. Então, eu vou trabalhar aqui dentro, né, do meu begin com uma substituição de valores. Então, o que eu vou querer fazer é, esse texto aqui, esse valor texto, ele vai ter que receber o novo valor, que vai ser uma substituição dos meus caracteres especiais por caracteres normais. Para fazer essa substituição, eu posso usar uma função que já existe dentro do SQL, que é a função replace. Então, repara, eu vou criar uma função que vai me permitir remover acentos e dentro dessa função eu vou usar funções que já existem, no caso a função replace. Para que eu possa alterar o valor de texto, eu vou ter que trabalhar com o set, né, o set para alterar o valor de texto. Então, set texto,
como sendo o quê? Igual a replace, e eu vou substituir no meu texto o caractere A com acento pelo caractere A sem acento. Essa vai ser a lógica. Só que isso aqui eu vou repetir várias vezes. Eu vou fazer um replace do A com acento por A sem acento, do E com acento com um E sem acento, o I com acento por I sem acento e assim vai. O A maiúsculo com acento por A maiúsculo sem acento. Então eu vou pegar esse código aqui e eu vou repetir uma série de vezes. Então eu vou simplesmente copiar essa linha e vou colar várias vezes aqui. Eu vou fazer uma série de substituições. Então, por exemplo, agora eu vou substituir o E com acento pelo E normal. O I com acento por um I normal. O O com acento por um O normal. Um U com acento por um U normal. E assim vai. Eu não vou entrar aqui no mérito de todas as possíveis substituições, mas essa vai ser a lógica. Então, para cada caractere que você quiser substituir, você vai usar essa lógica aqui. Ah, eu quero substituir o A maiúsculo por um A maior, por um A normal. Vou fazer assim também. Quero substituir um cedilha por um C normal. Você vai fazendo essa substituição. Eu vou parar por aqui só para a gente poder exemplificar e não ficar muito extenso, né? Então tá lá, texto, e aí agora eu vou dizer que eu quero retornar. Aqui eu vou usar um ponto e vírgula para fechar essa primeira parte aqui do meu código. E aí eu vou retornar, return, a palavra texto. Né? Então ele vai fazer uma série de substituições, então ele vai pegar texto e sempre vai substituir ali esses caracteres especiais por caracteres normais, até que ele vai terminar e vai retornar o texto. Aqui eu fiz um exemplo simples, só considerando ali as minúsculas com acento, mas você pode, né, incrementar isso aqui fazendo outras substituições. Vou selecionar esse código, selecionei, executei, criei a minha function. Para visualizar a function, eu venho aqui, ó, clico em function, esquemas, atualizo aqui em cima e apareceu, ó, remove acentos. Para usar, eu vou usar o select e o nome da function remove acentos. Esse é o nome da minha function, né? Remove acentos. E aí eu quero remover, por exemplo, ó, os acentos da palavra André. Então, vou executar esse código aqui. O que ele vai me retornar como resultado? Um texto ali sem o acento, para que o André agora aparece sem acento. Se eu colocar agora a Júlia, por exemplo. Ó, Júlia, vou selecionar esse código, vou executar, e está lá, Júlia sem acento. Então, essa é a ideia por trás das functions, né? Essa é a lógica. Criar cálculos, criar essas rotinas aqui que não existem prontas dentro do SQL. Ah, não gostei dessa function, não quero mais usar, não faz mais sentido. Ou então, por exemplo, eu errei essa function, eu quero recriar. Como é que eu faço? Para excluir uma function, eu venho aqui, ó, onde está escrito a function, botão direito, drop function, drop now e apaguei. Ah, quero fazer isso por código. Drop function, o nome da function, por exemplo, calcula faturamento, ponto e vírgula, selecionei, executei, está lá, a function desapareceu. Tá, então essa é a ideia por trás de functions. Então sempre que você quiser criar algum cálculo que não existe ainda dentro do SQL, você vai usar isso através de functions. E você pode usar funções que já existem no SQL dentro da sua function para você conseguir facilitar a sua vida aí também na criação dessas functions. Então é isso. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você quiser mais exemplos aqui de function, como é que a gente pode aplicar isso aqui na prática, com outras situações, outros contextos, deixa aqui nos comentários para eu poder saber. E se você gostou da aula e ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação, para você sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. E na descrição aqui também tem aí alguns links para você poder consultar o nosso treinamento completo, o nosso mini curso básico também. Então dá uma olhada lá e não deixa aí de continuar estudando com a gente. Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê na próxima aula.